Aí. E vamos colocar, então... Boa noite, Miss. Colocar aqui a apresentação. Hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento de cosméticos. É função nossa, né, como farmacêutico, nós somos habilitados a criar cosméticos, não simplesmente fazer, mas nós somos habilitados a criar. Olha lá, já vou ter que voltar para abrir a porta. Então, alguém entrou direto, pelo jeito. Bom, então, a gente tem essa habilidade, né, de, além de produzir, né, pegar uma formulação, reproduzir e tudo mais, a gente tem a habilidade de criar novas formulações. Claro que a gente não cria do nada, a gente cria do conhecimento que a gente vai adquirindo com o tempo. Então, claro, a gente vai ter algumas práticas aqui, mas não vai ser isso que vai ser suficiente para vocês saírem fazendo as linhas de produtos de vocês, né, aquelas linhas gigantescas e tudo mais. Obviamente, vocês precisam se especializar mais. Eu sempre recomendo, né, quer trabalhar numa determinada área, quer abrir a sua própria empresa, primeiro trabalhe como funcionário em alguma empresa. Você vai pegar um conhecimento, vai adquirir um conhecimento muito grande, principalmente da questão de rotina de trabalho, né, e vai ganhar conhecimento suficiente para daí sim você aplicar tudo aquilo que você aprendeu, que você trouxe desde a faculdade, somando ao que você, no dia a dia do teu trabalho, você conseguiu absorver, para que você vá lá e desenvolva. Tem muita gente que já trabalha na área, muitas vezes, e acaba, né, saindo meio direto assim e já melhorando. Ano passado a gente teve pelo menos uma aluna que trabalhava já no Boticário. Assim que ela se formou, ela foi efetivada como farmacêutica. Então, ela já tinha o conhecimento do local, tudo mais, e foi super fácil para ela. Mas para quem não tem essa oportunidade e quer, de repente, ir para essa área, a minha sugestão é que, então, tentem, de toda forma, entrar como em pequenas empresas, façam bastante curso, aperfeiçoamento, tudo mais, para realmente ter oportunidade, porque é uma área de atuação que é bastante restrita. A gente vê muita gente que já trabalha nessa área fazendo rodízio entre as empresas. Então, sai de um lugar, vai para o outro, aí aquela vaga que abriu, contratam alguém que já tem conhecimento, é uma área bem restrita mesmo. Então, a forma de se inserir nesse mercado é começar a se mostrar, fazendo cursos. Nesses cursos, geralmente, os professores, uma boa parte deles trabalha dentro da área industrial já, aí você fica mais conhecido, e assim a coisa vai acontecendo. Mas para vocês entenderem que o processo de criação não é uma coisa simples dentro de uma empresa, a gente vai ver como que ocorre o desenvolvimento, então, dos cosméticos. Existe vou até colocar aqui já para vocês, um modelo que é utilizado. Esse não é o único modelo, não é a única, como que eu posso dizer, o único esquema, né, que existe no mundo, mas é um modelo que é bastante utilizado pela indústria cosmética para demonstrar como que é o passo a passo do processo para desenvolver um produto. Então, se vocês derem uma olhadinha nesse modelo que está aqui, está aparecendo bem para vocês? Isso é um sim ou é um não? Está sim, professor. Está legível? Pequenininha a letra, não está aparecendo. Não está muito legível? Para mim está bem pequeno.
Mas dá para conseguir ler ainda ou não dá para conseguir ler? Dá para ver, professor. Objetivos da empresa, dá para ver sim, professor. Tá, só para... pode falar. E também, quem não estiver conseguindo ver no direito, dá para fazer o pinça assim na tela com o celular, dá para dar um zoom no Meet aqui. Dá para fazer? Dá para fazer? Dá eu pra não fazer o zoom com a sabia. pinça, com o dedo, assim. Então. Na verdade, é só para vocês terem uma noção, porque a gente vai falar do passo a passo. Então, dentro da indústria, a gente tem... são 3 grandes etapas. A coisa não é assim. Eu sou farmacêutico de uma indústria, eu desenvolvo cosméticos para essa indústria, acordei hoje, né, cheguei na fábrica e hoje eu vou criar um produto novo. Não é assim que funciona. Existe todo um processo antes desse início de criação do desenvolvimento, e existe um processo depois dessa etapa também. Então, geralmente, a gente vai ver, e esse modelo é muito claro quanto a isso, então, que a gente... Deixa eu só pegar... Acho que é aqui. Computador. Isso. Então, são 3 quadros aqui, e eles estão representando, então, 3 grandes fases. Uma primeira fase que a gente chama de pré-desenvolvimento, a segunda fase que a gente chama de desenvolvimento, e uma terceira fase que a gente chama de pós-desenvolvimento. Então, o ponto principal é o desenvolvimento, é a criação. Mas antes da criação, a gente tem um monte de coisa que tem que ser verificada. Então, quando eu estou trabalhando numa indústria e eu sou um desenvolvedor, eu não vou simplesmente sair criando. Eu vou começar a criar em cima de ideias que vão trazer para mim. Então, outros setores da indústria vão trazer para mim as ideias, e a partir disso que eu começo, então, a fazer o processo de desenvolvimento. Isso aqui está separado, né, em 3 fases, mas muitas dessas fases elas acontecem ao mesmo tempo. Então, tanto que vocês veem aqui alguns lugares que tem essas setas ligando fases anteriores com outras fases e tudo mais. Então, assim, não é um sistema assim linear. É tipo, primeiro isso, depois isso, depois isso. Não tem essa sequência. Em alguns momentos tem, mas de uma forma geral, tem algumas fases que elas meio que se misturam com fases anteriores, então é um pouquinho bagunçado, mas a coisa funciona. Para ficar mais fácil de entender, que se criou esse modelo de desenvolvimento, né, para ficar mais legível. Então eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui, daí a gente vai falar de cada uma dessas fases. Então, só para vocês terem uma ideia, antes de qualquer coisa, então eu não vou sair desenvolvendo nada, né? Eu preciso ter já a ideia pronta. E essa ideia, ela vem lá de outras áreas da empresa. Geralmente, existe um início lá em um departamento de marketing, um departamento que seja especializado em buscar ideias, né, buscar informações no mercado, para que, baseado nessas informações, se comece, então, a desenvolver algum produto. Então, a gente, aqui, né, nessa sequência, a gente diria que a empresa tem lá seus objetivos e existem as necessidades lá do consumidor. Então, já existe um público-alvo, né, e a indústria, a fábrica, tem um determinado objetivo. Então, digamos que, num determinado momento, ficou claro, vou só abrir lá a porta, ficou claro que está na hora de criar uma nova linha de produtos. E aí é que começa realmente a questão. Está na hora de criar uma nova linha de produtos. E esse é o ponto inicial. Nem sempre é assim. Às vezes, dependendo da indústria, eles têm outras formas, né? Não é um determinado momento que se decide. Já é tudo... como é que eu posso dizer? Já é tudo
determinado, de tempos em tempos, nós precisamos lançar novos produtos no mercado. Então, vai depender muito de cada indústria, como que esse processo começa. Mas a empresa tem que ter um objetivo, né? E esse objetivo tem que estar ligado com as necessidades do consumidor. Não adianta fazer alguma coisa que o consumidor não quer. Vocês concordam comigo? Se resolverem criar um produto que a maior parte das pessoas rejeita ou não tem interesse, por que eu vou criar, perder tempo, dinheiro e tudo mais? Para nada, né? Então, digamos que nesse momento o objetivo da empresa seja criar uma nova linha de produtos voltada para um público bem jovem, um público jovem, antenado, um público, assim, exigente, né, e que está ligado em questões de ambiente e tudo mais. Ok. Então, vai se buscar as necessidades, né, desse consumidor, desse público. O que esse público quer? Esse público acha que não é correto se matar animais, se comer carne, e eles querem, então, uma linha vegana. Inclusive, acabaram de lançar o Boticário acabou de lançar uma linha vegana, né, exatamente para esse público. Então, tá. Então, daí os objetivos da empresa é criar uma nova linha, as necessidades que essa necessidade também foi buscada lá no mercado, né? Então, existe todo um departamento de marketing que vai buscar essas informações desse público-alvo. E eles chegaram à conclusão que eles querem uma linha vegana. Aí, começam a surgir as ideias. Tá, querem uma linha vegana, então o que nós vamos criar? Deixa eu só abrir a porta lá de novo. Então, esse público quer uma linha vegana. E o que é essa linha? E daí começam as ideias. Então, o pessoal do marketing, geralmente, existem departamentos, né, de criação mesmo, eles vão começar a fazer, criar sugestões, né? E geralmente o que acontece é a criação de ideias. Existem várias técnicas que esse pessoal utiliza, né? Tipo briefing, outras técnicas assim, e eles vão começando a, né, pensar e dar ideias e ajustando isso até que chegam a um determinado grupo, né, de ideias que são as mais coerentes, as mais próximas ao que é a necessidade do consumidor, as melhores ideias, digamos assim. Depois de muito trabalho, muito se conversar, se discutir e tudo mais, chegam as melhores ideias. Então, digamos lá que de 500 ideias que tiveram, pegaram as 3 melhores. Aí essas 3 melhores ideias vão ser estudadas. Estudar inicialmente a viabilidade técnica. É possível fazer, tecnicamente, é possível criar, desenvolver essa linha de produtos? Então, nós da área técnica vamos falar, é possível, ou não é possível. Então, pedindo coisas que a nossa tecnologia não permite ainda. Tudo bem, digamos que seja possível. Vão fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa inicial. Então, buscar um monte de gente que faça parte desse grupo e perguntar, olha, se nós fizéssemos aqui dessas 3 linhas, né, dessas 3 ideias que nós tivemos, qual que seria mais interessante, né? E as pessoas, né, esse público-alvo vai dar a sua opinião, e em cima dessa opinião é bem provável que uma das ideias seja escolhida, ou vai ser escolhida, né? E também, num terceiro momento, tem que ser feita uma análise financeira, se de repente aquelas 3 linhas, elas financeiramente, elas são viáveis, né? Se não vão ficar muito caras, não vão ficar fora das possibilidades desse grupo alvo, né? E assim por diante. E pegando todas as informações, né? Então, viabilidade técnica, as respostas do mercado e a questão financeira, vai ser escolhido uma determinada linha. Então, das 3, uma é escolhida. E vai chegar lá para o pessoal, nós, né,
do desenvolvimento. Então, lembrando que essa primeira parte, essa parte do pré-desenvolvimento, nós, farmacêuticos, nós, desenvolvedores, fazemos parte. A gente vai fazer parte aonde? Só ali, quando perguntarem para a gente, tecnicamente é possível fazer isso? Né? Então, só aqui. O restante são outros profissionais de outras áreas. Aí aqui sim, na parte de desenvolvimento a gente entra com força. Desenvolvimento, a produção, os testes de consumidor que a gente tem aqui vão voltar para esse pessoal aqui que já fez a pesquisa de mercado, os testes de mercado vão voltar para esse pessoal aqui. Mas a gente vai ver mais à frente, vou abrir lá a porta. Então aí sim, a gente passa para a segunda fase, que é a fase de desenvolvimento mesmo dos produtos, e aí que a gente começa a utilizar o nosso conhecimento para desenvolver aquilo que foi, então, determinado. Fica claro isso que, geralmente, nessas empresas a gente não decide sozinho, que, na verdade, as ideias já vêm prontas e a gente desenvolve, então, os produtos em cima das ideias? Fica claro? Vou imaginar que sim. Então, aí a gente tem a segunda fase, que é a fase do desenvolvimento, né? Que a gente vai ver mais, de uma forma mais aprofundada. E a última fase a gente chama de pós-desenvolvimento, que é a colocação do produto no mercado. Às vezes, com todas os testes, né? Pesquisa de mercado, testes de mercado com o produto e tudo mais, a tendência é que o resultado seja positivo e as pessoas gostem, e às vezes, muito raramente, mas pode acontecer, quando o produto finalmente é lançado no mercado, ele não agrada as pessoas. Às vezes, muito raramente por causa do produto em si, né? Mas às vezes da forma que ele está sendo lançado, às vezes as próprias embalagens. Então, tudo isso é muito importante, tudo isso tem que ser levado muito em consideração. Não é só o que está dentro. Se vocês pegarem um creme maravilhoso, perfeito, que seja anti-rugas, que funcione do dia para a noite, que vocês passem o creme à noite com 70 anos e acordem com pele de 25, mas vocês venderem dentro de um saco plástico, provavelmente o produto não vai ser aceito. Então, não adianta o produto ser perfeito, né, e a embalagem não corresponder. Então, tudo está muito ligado. A própria propaganda, a própria publicidade dele também vai, muitas vezes, fazer com que ele seja aceito ou não. Tá certo? Então, agora vamos falar um pouquinho, voltar para falar das etapas do pré-desenvolvimento que acontecem durante o período que estão ocorrendo as ideias, estão selecionando as ideias e tudo mais. Ao mesmo tempo, nós já podemos ir buscar algumas informações, porque a gente já tem mais ou menos uma noção, né, principalmente tendo essas 3 ideias, do que a gente vai ter pela frente. Então, a gente já pode começar a trabalhar um pouquinho. Não desenvolvendo efetivamente, não colocando a mão na massa, criando mesmo, mas já pensando em matérias-primas, pensando em substâncias ativas e verificando tudo que tem de ligação com essas matérias-primas e com esses ativos. Então, vamos lá. Vai para frente. Então, quando está na fase de pré-desenvolvimento, todas essas etapas aqui precisam ser cumpridas. Então, tudo isso vai estar sendo feito enquanto ainda não se decidiu exatamente quais vão ser os produtos, qual vai ser a linha, mas a gente já tem uma noção. Não vou ler cada um deles, porque a gente vai falar de cada um deles nos próximos itens. Então, o que pode ser feito nesse momento? Levantamento bibliográfico de ativos. Então, a gente já tem uma noção de substâncias ativas que podem ser utilizadas nesses produtos, então a gente já vai começar
a buscar informações, a fazer um levantamento bibliográfico. Agora que vocês estão trabalhando com TCC, vocês já sabem como que é um levantamento bibliográfico, né? Só que aqui, no caso, geralmente, o levantamento bibliográfico, vocês têm que buscar absolutamente toda a informação a respeito dos ativos que vocês estão procurando. Então, uma coisa que vocês têm que imaginar também é o seguinte: o que nós temos hoje de substâncias ativas e matérias-primas no Brasil não corresponde a tudo que tem no mundo. A gente tem uma parte das coisas. E tem um monte de coisa lá fora que não chegou aqui ainda no Brasil. Mas nada impede de a gente, de repente, começar a procurar novas substâncias ativas que já estão em uso lá fora e que não estão em uso aqui, e trazer, né? E começar a desenvolver produtos com essas novas substâncias ativas. Então, o levantamento bibliográfico é bastante importante, porque vocês precisam ter todas, mas absolutamente todas as informações sobre esses diversos ativos. E não só as substâncias ativas, mas as outras matérias-primas que vão compor os cosméticos, né? Se você tiver creme, então todas as substâncias que são necessárias para fazer o creme. Se você tem um shampoo, todas as substâncias que são necessárias para fazer o shampoo, e assim por diante. Então, precisa se conhecer tudo. Claro que uma indústria que já está em funcionamento há bastante tempo, uma boa parte disso já foi feito, né? Então, porque as matérias-primas, elas se repetem. Então, a fábrica lá tem 50 linhas de cremes diferentes. As substâncias que compõem esses cremes, uma boa parte delas se repete, né, entre elas. Então, o bom é que uma boa parte disso já foi feito o levantamento, mas sempre tem que se buscar para ver se tem mais informações, mais novidades. Que mais? Verificar o benefício e eficácia do produto. Então, fazer também um levantamento, né, sobre exatamente isso, os benefícios e eficácia. Então, buscar artigos científicos que falem de testes que foram feitos com aqueles ativos, para ver se os ativos realmente, né, foram avaliados e foram aprovados, ou não deram o resultado esperado. Então, levantar todas essas informações, porque se vocês utilizarem uma substância ativa que não tem essa comprovação de efeito, pode ser que daqui a um tempo vocês lançam essa substância no mercado e todo mundo já está sabendo que aquela substância não tem efeito e ninguém compra, né? Então tem que se fazer um levantamento bom para verificar se realmente já tem comprovação dos benefícios e da eficácia do produto. O que mais? Investigação de marcas e patentes. Isso é importante também porque tem matérias-primas e tem substâncias ativas que têm registro, né? Tem a propriedade intelectual registrada. Então, se você vai trabalhar com uma substância que tem patente, você já precisa saber que ela tem patente, porque daí você vai ter que ver como que você vai poder utilizar aquela substância, como que você vai indicar a existência dela no teu produto e tudo mais. Então, a gente tem sempre que verificar se as substâncias que vão ser utilizadas, elas não são patenteadas. Se forem, daí já tem que verificar se é viável utilizar ou se talvez não seja viável. Se for viável, como que você vai indicar a presença dela no teu produto e assim por diante. Então, a gente precisa ficar bem esperto em relação a isso. Além, né, de mais uma coisa, só voltando aqui, a questão da marca, né? Você está criando uma nova linha, tem que se pesquisar o nome da marca. Existe um site lá que você coloca o nome da marca que você quer, indica se ele é um cosmético, né? Qual que é o grupo dele que você quer que ele faça parte, no caso, cosmético, e aí ele vai procurar. Tudo que tem patente aqui no Brasil vai, e
com aquele nome vai indicar a existência dessas patentes. Às vezes, você quer, sei lá, colocar lá a linha como Uniandrade, tá? Aí vão procurar linha Uniandrade para cosméticos, não tem. Então, você pode utilizar essa marca. Só tem para área de educação, né? Então, tranquilo. Mas se tiver, por exemplo, um registro para Uniandrade como cosmético, você não pode usar. Se você usar, é bem provável que em um determinado momento você receba uma cartinha de algum advogado pedindo para você mudar imediatamente o nome do teu produto ou para você pagar para usar aquele nome. Então, é bastante importante a gente fazer essa investigação. Permissão de uso de matérias-primas pesquisadas. Então, a gente já tem uma noção, né, de ativos que a gente vai provavelmente utilizar e as matérias-primas que a gente vai utilizar também. Aí a gente tem que ver, né, de acordo com a empresa, quais são as pretensões da empresa em relação à exportação. Por quê? Porque tem certas matérias-primas que são proibidas em alguns países. Então, vou dar um exemplo bem simples, que nesse caso aqui, que a gente está falando de uma linha vegana, não teria problema nenhum. Mas, quando a gente faz os cremes, alguns componentes dos cremes são de origem animal, são retirados do porco, ou tem o colágeno, né, por exemplo, que é retirado da vaca também. Então, tem várias coisas que têm origem animal. Mas no caso dos cremes, por exemplo, a gente tem essas substâncias que são retiradas do porco. Então, a fonte principal é o porco. Se eu for vender esses cosméticos para o Oriente Médio, eles não vão comprar, porque lá não entra absolutamente nada que tenha origem suína. Então, eles não comem carne de porco e não utilizam nada que tenha algum derivado do porco. Então, no caso, a gente está falando de algo vegano, né? Só nada de origem animal. Mas caso tivesse alguma coisa de origem animal, eu teria que ver no Oriente Médio o que eu iria usar para substituir essa gordura de origem suína. E outros países têm lá as suas leis específicas que restringem algumas coisas. Por exemplo, hoje aqui no Brasil, para fazer gel à base de carbopol, a gente utiliza uma substância que neutraliza esse gel, que é chamada de trietanolamina. Quer dizer, a gente não utiliza mais porque foi proibida pela Polícia Federal. Então, foi necessário buscar uma outra substância para fazer a utilização no lugar dessa trietanolamina. Se vier alguma coisa de fora que contenha trietanolamina, pode ser que ela seja barrada. Não é barrada porque geralmente ela já está dissolvida no produto e não vai ter problema nenhum. O grande problema é a utilização para a produção. Então, são algumas coisas assim que a nossa legislação tem. Então, é sempre importante a gente verificar como que é a legislação dos diversos países e verificar, caso em algum lugar que a nossa indústria vai exportar, verificar o que pode ser feito para poder exportar para esses lugares, o que tem que ser trocado, o que tem que ser ajustado para se ajustar também à legislação do país. Avaliação de matérias-primas, porque além lá dessa questão da legislação no exterior, a gente tem legislações internas, e dentro dessa legislação interna, existe uma RDC lá, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas ela lista substâncias que são proibidas no país. Então, você tem que olhar se essas substâncias que você vai utilizar, provavelmente vai utilizar, elas não estão dentro dessa lista.
É bem difícil que a gente se depare com isso, na verdade, porque o que acontece? Como elas já são proibidas pela Anvisa, a gente não tem fornecedor que venda. Então, a gente não vai ter a disponibilidade de conseguir essas matérias-primas. Mas só para um efeito de tranquilidade, é sempre bom dar uma conferida. Avaliação dos dados de segurança das matérias-primas. Isso é outra coisa bastante importante, verificar, né, quando a gente já sabe mais ou menos as matérias-primas que a gente vai se utilizar, a gente já vai começando a pedir amostras para as indústrias de matéria-prima, ou para os grandes fornecedores, e eles mandam amostras para a gente. É costume que isso aconteça. Junto com essas amostras, é obrigatório que se mandem, então, laudos de qualidades. E vários documentos falando, né, da matéria-prima, descrevendo essas matérias-primas. E ali, geralmente, já vem descrito os testes de segurança, de eficácia, tudo que foi feito e quais são os resultados. Então, é sempre bom a gente, recebendo essas matérias-primas, dar uma olhadinha nesses laudos para ver como que é a situação de cada uma das matérias-primas. E outra coisa também que esses laudos trazem é informações de como manipular esses produtos. Então, eles já dão algumas dicas. Determinada substância X lá, a concentração vai de 2% a 5%. Não deve usar mais, não deve usar menos. Solubilidade em água quente. Então, você já sabe que se você tiver que utilizar água naquela formulação, essa substância você vai ter que dissolver ela em água quente. E assim vai. Eles têm que dar o máximo de informações possível para facilitar a vida de quem vai desenvolver. E, obviamente, você já começa a estudar, fazer um estudo de viabilidade econômica. Então, aqui, um estudo teórico, né? Você, como desenvolvedor, você já tem em mente uma fórmula, né? Uma fórmula para cada produto dessa linha, você já tem em mente. Depois você vai colocar em prática e ver se a coisa dá certo ou não dá certo, e começa a fazer os ajustes. Mas você já tem uma noção, né, pela tua própria experiência. Você já tendo essa fórmula teórica mais ou menos desenvolvida na tua cabeça, você já pode, então, verificar o custo que essa formulação vai ter. Geralmente se faz, né, o valor por quilo de produto, para facilitar a compreensão, mas já é um processo que é bastante importante, porque se você já tiver essa fórmula mais ou menos estabelecida, você fizer lá um cálculo aproximado e o valor for um valor muito alto, exorbitante, você já começa a pensar em outras alternativas, ou, às vezes, até abortam o processo todo aí mesmo, se a coisa ficar muito cara. Mas como lá atrás já foi feito um teste de viabilidade econômica, é difícil que isso aconteça. Mas, às vezes, pode ser que um ou outro fique um pouco mais caro, e aí você já consegue imaginar o que pode ser feito para ajustar para um preço melhor. Isso antes de começar a desenvolver as fórmulas mesmo, né, na prática. Já dá para imaginar as possíveis interações entre as matérias-primas, então, conhecendo as matérias-primas, você já sabe mais ou menos, né, o que interfere, que matéria-prima interfere em outra, e assim por diante. Como, por exemplo, algumas substâncias que, quando você coloca numa formulação e você muda o pH pode fazer com que elas precipitem, com que elas se separem, e aí por diante. Então, você já tem que ter mais ou menos uma noção, né, da ligação entre essas matérias-primas todas dentro de uma formulação.
Qualificação de novos fornecedores, quando for necessário. Se você já está numa indústria que já está estabelecida, você já tem seus fornecedores. Mas, às vezes, você vai utilizar um ativo novo, que é de um novo fornecedor. Você tem que fazer todo o processo de qualificação. Existe um documento que é chamado de Manual de Qualificação de Fornecedores, que vai ajudar você a qualificar esse novo fornecedor. O bom é que você já qualifique antes de começar. Verificar se vai precisar de investimento em equipamento ou novas tecnologias. Então, verificar se dentro daquela linha que você vai desenvolver, vai precisar de novas máquinas, né? Novas estruturas. Digamos assim, que nessa linha seja a linha que foi escolhida lá, diga que precisa de batom. Né? Tem que ter algumas cores de batom. E não existe ainda dentro da fábrica uma linha de produção de batons. Então tem que verificar se o investimento que vai ser feito para criar essa linha de produção de batons não vai encarecer muito, porque isso tem que ser, todo esse custo tem que ser incorporado, né? Tem que se verificar se é viável criar então esses batons de acordo com o que vai ser investido, se esse investimento vai ser pago com esses batons que vão ser produzidos, ou não. Né? Então, tem que verificar tudo isso. E, finalmente, estudo da viabilidade de produção industrial, que é uma coisa bastante importante, porque o que acontece? Quando a gente vai desenvolver o produto ali no laboratório que a gente está criando, né, eu faço uma quantidade pequena de formulação, então eu faço lá 500 gramas, 1 quilo, e às vezes, quando eu tento imitar esse mesmo procedimento, exatamente como eu fiz, né, nas mesmas concentrações, tudo mais, mesmo formato de manipulação, de incorporação e tudo mais, quando eu tento passar isso para uma produção industrial em grande escala, então eu passo ali de 1 quilo para 1.000 quilos, a coisa não dá certo. Então, por incrível que pareça, por mais que você faça tudo exatamente igual, às vezes não dá certo. Por quê? Porque às vezes o recurso que você tem ali no balcão do laboratório não é o mesmo recurso que você vai ter lá na frente. Então, digamos que no laboratório você tenha feito uma agitação para a formação de um creme lá com 1.000 RPMs por minuto. Porém, a máquina lá na frente, ela faz com 500, e isso pode dar uma diferença. Então, é importante que se faça esse estudo dessa viabilidade. Então, ver se essa transferência da bancada para uma linha de produção, né, de grandes quantidades, vai realmente funcionar. E com a experiência, né, os trabalhadores da empresa já sabem se funciona ou não. Outra coisa importante, definição da embalagem. Né? Então, como eu falei, a embalagem é importante, e ela não é só importante pela questão da atração, mas ela é importante, inclusive, pela questão do produto que vai ali dentro e das possíveis reações que podem acontecer. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, tem certas substâncias que podem estar contidas dentro de uma embalagem que podem interferir com a embalagem. Então, a gente tem um monte de diferentes tipos de plástico, um monte de diferentes tipos de vidro, um monte de diferentes tipos de embalagem de alumínio. Por quê? Porque eles reagem com os produtos que estão ali dentro, e tem alguns que têm uma reação mínima, ou até não tem reação, e são os ideais para você embalar aquele produto, mas tem algumas embalagens que para aquele produto em específico não funcionam. Vou dar um exemplo, eu não sei se vocês já viram, mas às vezes na farmácia hoje é bem difícil de ver, eu já não vi mais há muito tempo, mas antigamente você via bastante. Por exemplo, produto com iodo, tintura de iodo,
ou aquele PVPI, e embalagem branca, né, você colocava lá na tua prateleira para vender, dali a pouco ela começava a amarelar. Por quê? Porque aquele plástico era um plástico poroso e que fazia com que o produto do iodo, que é uma cor castanha, né, começasse a passar para a embalagem e começasse a colorir a embalagem. Então, é bastante importante você saber, na tua formulação, que tipo de embalagem, né, material de embalagem que pode ser usado e o que não pode ser usado. E outras coisas mais, por exemplo, uma bisnaga, né, você vai colocar um creme ali dentro. A bisnaga tem um batoque. Todo mundo sabe o que é batoque? Batoque é aquela tampinha furada que tem nas bisnagas, né, para dosar melhor, para não, quando você apertar a bisnaga, não cair todo o creme de uma vez. Então, ela tem um furinho ali. Se esse batoque tem lá um furinho muito pequeno e o teu creme é um creme com uma certa consistência, você aperta e não sai quase nada, né? Se não for um creme, for uma loção mais líquida e tiver um furo muito grande, você não precisa nem apertar, só de você virar, aquele produto já começa a escorrer. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Você precisa conhecer o produto, né? As características do produto e as características da embalagem para determinar qual que é a melhor de todas. Então, a definição da embalagem é bastante importante também. E, finalmente, estudo do impacto ambiental. Tem que verificar se esse produto ambientalmente é um produto seguro, se ele vai causar algum impacto na natureza. Geralmente, no caso, né, de quem é vegano, a preocupação é muito maior com a questão da natureza, né? Então, é bem provável que esse estudo do impacto ambiental, nesse caso, traga boas informações para verificar que realmente esse produto não vai causar muito impacto. Falando da segunda fase agora a gente indo mesmo para o desenvolvimento. Eu vou um pouquinho mais rápido, porque senão eu vou ficar com vocês até meia-noite aqui. Então, na parte de desenvolvimento, basicamente a gente tem todas essas etapas que tem que ser verificadas, tem que ser trabalhadas em conjunto. Vamos falar de cada uma rapidamente. Então, desenvolvimento das formulações da embalagem, né? Então, aqui sim, você vai finalmente, você já tem lá a noção das matérias-primas, dos ativos, já pediu todas as amostras, já está tudo pronto lá. Finalmente, vamos começar a desenvolver. Aí tem todo o processo de desenvolvimento, você cria, testa, faz testes para verificar se o produto ele tem, me fugiu a palavra agora, se ele é estável ou não. Então, tudo isso leva tempo. Aí, se ele não é estável, daí você tem que pegar essa mesma formulação, alterar alguma coisa nessa formulação para verificar se ele é mais estável. Então, é aquele jogo de você faz, testa, não deu certo, vamos tentar corrigir. Faz de novo, testa de novo, não deu certo ainda, vamos tentar corrigir. Tentativas, né? Daí, claro, com o conhecimento que vocês têm, com o conhecimento que vocês adquiriram. Não é aquela coisa de tentativa de qualquer jeito, é tentativa analisando o que aconteceu, o que não deu certo, e aonde que tem que mexer, então, e como tem que mexer para verificar se melhora. Até que, né, num determinado momento, o produto está dentro da perfeição, né? Depois disso, obviamente, tem que fazer mais testes mais prolongados para verificação de estabilidade, segurança, eficácia e tudo mais, que levam bastante tempo. Então, não se desenvolve um produto em um dia. Isso pode levar um tempo bastante grande. Então, começa-se elaborando as formulações iniciais, né, o que a gente chama de protótipo, em quantidades pequenas, e vai se testando.
chega-se numa formulação que a gente considera que é estável e que está dentro do esperado. Aí a gente vai fazer os testes de funcionalidade. Então, verificar, né, se a formulação, se a embalagem, se os dois se dão bem, né, se a viscosidade, por exemplo, do creme não é muito grande para aquele tamanho de furo do batoque lá da embalagem, assim por diante, né? Se for, está na hora de ajustar tudo isso. Ajusta como? Diminui a viscosidade do creme ou busca uma outra embalagem. Aí vai, né? Tem que se decidir. Aí os estudos de estabilidade, quando finalmente a gente tem uma formulação que teoricamente a gente verifica que ela está estável. Aí você faz todo um processo que leva aí pelo menos 90 dias para que realmente você coloque esse produto em condições ambientais bem extremas, ou seja, em temperatura alta, em temperatura muito baixa, deixe também amostras em temperatura ambiente e vá acompanhando, né, o comportamento dessas formulações conforme passa o tempo. Então, a gente tem que imaginar que um produto desses, ele pode ser transportado dentro de um caminhão e dentro desse caminhão está 70 graus. E esse produto tem que ficar estável a 70 graus. A gente pode imaginar que uma pessoa pode guardar ou armazenar esse produto dentro de casa com uma umidade muito grande e a umidade não pode interferir. A gente pode imaginar que esse produto pode ser vendido lá para o Alasca e ele não pode, esse creme que eu estou fazendo, ele não pode congelar numa temperatura baixa. Ele tem que continuar estável. E assim por diante. Então, a gente tem que imaginar, né, as diversas situações que esse produto vai passar. E esses testes, eles abrangem tudo isso. A gente faz testes com temperaturas altas, temperaturas baixas e temperatura ambiente. E isso também ajuda a gente a determinar o prazo de validade. Aí verifica-se todos os custos envolvidos, não é mais só o custo do produto, é o custo envolvido, embalagem, cartucho, fabricação, o produto também, obviamente, né? E esse valor deve ficar dentro daquilo que foi determinado lá atrás, foi avaliado lá atrás. Ficou muito caro alguma coisa, então pode, de repente, ser necessário fazer a troca, fazer a alteração, qualquer coisa assim. Geração de uma tecnologia ou produto passível de patente é uma coisa importante, então se vocês estão produzindo alguma coisa inédita, antes de colocar no mercado, vocês já têm que patentear, né? Ou a própria tecnologia de fabricação diferente, tem que se patentear para que as outras empresas não utilizem essa técnica ou essas substâncias ou esse produto que você fez e copiem, né? Então patenteia o produto antes de colocar no mercado. E começa, então, algumas coisas, né, mais teóricas, de novo, definição de especificações do produto. Então, a gente tem que criar uma ficha de qualidade, né, um documento de qualidade desse produto, onde a gente vai colocar várias características dele, e algumas especificações são muito básicas, mas são bastante importantes, como cor, odor, viscosidade, pH, densidade, teor alcoólico, né, conforme o produto. Porque não existe nada mais ruim, né, para um produto que você um dia comprar um determinado shampoo e ele tem uma cor, dali a 2 meses você vai comprar de novo, ele tem uma cor diferente. É um tom diferente dentro da mesma cor, né? Então, é bastante importante que o tom seja sempre o mesmo, que o cheiro seja sempre o mesmo, que a viscosidade seja a mesma. Vocês já devem ter pego algum produto que um dia vocês falaram assim, nossa, esse shampoo aqui é super viscoso. Aí comprou de novo, parecia uma água. Isso é para acabar com o produto. Porque está faltando alguma coisa, está faltando uma especificação ali para que o produto seja produzido sempre da mesma
forma e sempre com o mesmo resultado. Controle de qualidade dos processos de fabricação. Então, aqui é já determinar que controles de qualidade que vão ser feitos dentro da fabricação, quando esse produto começar a ser fabricado. Então, determinar que análise que vai ser feita em que momento. Vai ser feita análise das matérias-primas, controle de qualidade das matérias-primas, antes de entrar no processo de produção. Ok. Aí, esse processo de produção tem lá 10 etapas diferentes. Determina-se que na 5ª etapa você tem que pegar uma amostra e fazer algumas análises ali. Novamente, uma análise lá no final, quando acabou a produção do produto X lá. Então, você pega mais uma amostra e faz análise. Então, a determinação do controle de qualidade já tem que estar pronta, né, e totalmente descrita, né, falando quais são as análises que vão ser feitas, em determinado ponto da produção, quais são os equipamentos que vão ser necessários para fazer isso, quais são os insumos que vão ser usados para fazer isso, se vai precisar de meio de cultura, se vai precisar de reagentes, tudo mais, né? Tudo isso já tem que estar tudo determinado antes de começar essa linha de produção. Então, é tudo preparado antes, para que tudo esteja certo num determinado momento lá na frente, que finalmente se diga assim, não, a partir de hoje vai ser iniciada a produção dessa linha de produtos. Verificação de possíveis interações entre os ingredientes do produto. Então, a gente viu lá atrás na teoria, né, então, a utilização do próprio conhecimento do desenvolvedor, né, ele já imaginando, não, nesses casos aqui, pode ser que aconteça algum tipo de interação, então vamos evitar. Mas quando a gente vai para a prática e a gente faz o produto, às vezes aparecem algumas interações ruins, né, que não estavam previstas. Então, às vezes, você só vai descobrir isso depois que o produto tá sendo desenvolvido de verdade. Então, verificar se elas existem, né, e tentar, de alguma forma, tentar corrigir isso. Possíveis interações entre a formulação e a embalagem. Mesma coisa. Às vezes você conhece na teoria, né, as interações que as matérias-primas podem fazer com os diferentes tipos de embalagem, com os diferentes tipos de plástico, de vidro, de metal e assim por diante, mas quando, na verdade, daí você faz o produto e coloca ele dentro da embalagem, aparece algum tipo de interação que você não estava esperando. Então, tem que ser testado na prática isso também. Então, colocar o produto dentro da embalagem e ver o que acontece. De repente, pode ser que, sei lá, uma embalagem de plástico comece a absorver o produto, ele começa a perder a transparência, aquele plástico era transparente, começa a perder a transparência, o produto começa, ele teria uma ele começa a ficar mais consistente, ele começa a endurecer. Quando você tem o produto dentro da embalagem. Então, antes, né, de que se comece uma produção e lá na frente as pessoas comecem a reclamar do seu produto porque está acontecendo alguma coisa dentro da embalagem, você tem que testar isso antes. Vou contar só uma história rápida para vocês. Tinha um produto, uma linha de produtos, inclusive aqui de Curitiba, que eles faziam umas linhas de produtos, shampoo e condicionador, sempre com extrato de plantas. E eram 3, 4 diferentes extratos, né? 3, 4 linhas diferentes, e eles criaram uma nova linha com um novo extrato, e eu acredito que eles, pelo fato de já terem
feito anteriormente, era a mesma formulação, só mudava o extrato, pegaram as mesmas embalagens e colocaram esse novo produto nessa mesma embalagem e mandaram para as farmácias. E numa farmácia que eu trabalhava tinha essa linha de produtos e foi comprado esse novo componente, né, essa nova linha, e aconteceu uma coisa interessante, o extrato começou a separar do shampoo. Então, você via nitidamente o extrato na parte de cima, ele separava e ficava como um líquidozinho na superfície, e o shampoo na parte de baixo. E provavelmente, eu acredito que tenha ligação com a questão dos componentes do extrato, né, com o material da embalagem, para ter essa separação. Porque geralmente os extratos eles não se separam dentro de uma base de shampoo, é quase impossível isso acontecer, mas com a embalagem pode ser que tenha tido algum tipo de interação e aparecia então nitidamente o extrato na parte de cima e o resto do shampoo mais abaixo. Definição das análises físico-químicas e microbiológicas, vai ter que se fazer testes, né? Análises físico-químicas e microbiológicas, então já se determina tudo isso antes também, não vai precisar de um novo laboratório, vai precisar de novos meios de cultura, vai precisar de novos equipamentos, então tudo tem que estar já determinado antes de começar a produzir. Descrição dos ingredientes INCI. INCI é o nome internacional que as matérias-primas têm, né? Então, é uma relação de matérias-primas e que contém um nome que é utilizado no mundo inteiro. Então, se vocês pegarem um shampoo hoje, por exemplo, e ele já tiver adequado a essa descrição pelo INCI, vocês vão ver que ao invés de água, vai estar escrito aqua, porque é a denominação internacional. Por quê? Porque se eu pegar aqui no Brasil, eu sei que aqua é água. Se alguém lá na Rússia pegar e tiver escrito aqua, ele vai saber que é água. Se alguém lá na China pegar e tiver escrito água, ele vai saber que é água também. Por quê? Porque é a denominação internacional. É o nome que internacionalmente cada uma dessas matérias-primas é conhecida. Para evitar qualquer tipo de problema e a gente ter um monte de nomes diferentes por aí. Tá certo? Existe toda uma regra de adição dos nomes segundo o INCI aqui no Brasil. Tem alguns produtos que ainda não estão adequados, não estão ainda aparecendo com os nomes pelo INCI, tem alguns que estão colocando os dois ao mesmo tempo, então nome comum, né, e um nome segundo a INCI, e uma boa parte já está com os nomes todos no INCI mesmo. Dossiê de produtos. Então, você vai ter que fazer uma documentação para pedir o registro ou a notificação para os produtos lá na Anvisa, né? Então, você vai já criar esse dossiê. Nem começou a produzir, mas você já cria, porque você precisa pedir a autorização da Anvisa para que eles te deem essa autorização e você possa comercializar tranquilamente. Teste de eficácia do produto, importante que seja feito, né? Existem várias formas de se testar a eficácia. Pode ser com público-alvo X lá, pode ser... Existem várias formas de se fazer isso. Geralmente você pega lá uma parte da população, algumas pessoas que querem participar da testagem e você acaba testando nessas pessoas. Testes de segurança, que muitas vezes são feitos em animais, mas de uma forma geral eles têm sido substituídos, né, por testes que não utilizam animais. No caso da nossa linha aqui, vegana, com certeza o público não iria aceitar se descobrisse que os testes foram feitos em animais. Então,
Aqui a gente teria que, obrigatoriamente, ter testes feitos só dentro de laboratório. E, finalmente, definição da rotulagem, material de divulgação, promoção, publicidade, que já sai um pouco da nossa alçada também, já não é mais, não é mais com a gente, mas são os ajustes finais, né? Já tem a embalagem, então vamos criar o rótulo da embalagem, colocar as informações que precisam, fazer toda a parte de enfeite, né, da embalagem, para que ele fique atrativo para as pessoas. Adequação dos dizeres legais no idioma do país de destino, então, se por um acaso for exportado esse produto, ele tem que ser adequado conforme a legislação de cada país. Realização do teste de mercado, se for o caso, então, tem várias formas de fazer isso, distribuição de amostras, fazer demonstrações promocionais, então deixar lá as pessoas utilizarem para ver o que as pessoas falam, tudo mais, esse tipo de coisa assim. Regularização no Ministério da Saúde ou órgão equivalente em todos os países onde será comercializado. Então, da mesma forma que a gente tem que registrar na Anvisa aqui, a gente tem que registrar na Anvisa, entre aspas, dos países para que a gente vai exportar. E, finalmente, implementação da fabricação em escala industrial. Aí sim, vamos dizer, agora pode ligar as máquinas e vamos produzir, porque a coisa vai andar direitinho. Ok? E é isso, gente. Muito chato? Tranquilo, professor. Chato, mas necessário. Ok? Dúvidas, alguma coisa? Porção de batata para ela? Desculpa, eu não consegui ouvir. Acho que não é nada. Então é isso, gente. Por hoje é só. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Professor, se puder confeccionar esses slides com letra 12, nem sempre é possível. Às vezes a gente precisa colocar todas as informações no mesmo slide para a coisa ficar mais clara e às vezes a gente tem que dar uma diminuída. Mas eu vou tentar o máximo possível, tá bom? Mas não vou prometer sempre, que às vezes realmente não dá. Tá bom? Beleza, então, gente. Então, boa noite para vocês e até a semana que vem. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite.